Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da nossa Escola Bíblica Dominical e nós estaremos nessa semana estudando sobre ministérios na igreja, sobre a chamada de Deus para o seu povo a respeito do serviço. E nós precisamos então entender o que é isso. O texto base que nós estaremos usando para seguir o nosso estudo hoje é o texto de Efésios, capítulo 4, dos versículos de 1 a 14. E aí, por conta disso, é necessário que você acompanhe comigo aí. Nós vamos iniciar com a leitura do texto bíblico e você acompanha comigo aí na tua Bíblia, tá? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, de 1 a 16, nós faremos a leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos pausar aqui no versículo 6 e pensarmos juntos nesse início desse texto. Quando nós pensamos em ministério na igreja, nos dias de hoje, muitas vezes tem havido equívocos por conta do advento da internet, por conta de termos acessos tão fáceis hoje a pregações de diversas igrejas e denominações, a todo tipo de cultos que podemos assistir até mesmo na televisão. Muitas vezes tem se entendido errado o que é a chamada de Deus para o serviço para o cristão. E é necessário então que nós possamos, ao final desse estudo que faremos hoje, estarmos cientes de que nós estamos sendo tão preparados para servir ao Senhor e que fomos chamados para servir ao Senhor não apenas aqueles como pastores e mestres que vão para o seminário e que dedicam a sua vida integralmente ao serviço e ao chamado do ministério, mas também você e eu, crentes comuns que no nosso dia a dia, com o uso dos nossos dons, nós devemos contribuir para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, como veremos no texto a seguir. E dentro do estudo da teologia, existe uma área chamada de hiperetologia, que é, na verdade, justamente o estudo da chamada da vocação, né? No grego, essa palavra hiperetel significa ministrar, ser útil, servir, e o seu verbo, que é muito usado na Bíblia, hipereter, significa servo, auxiliar, assistente. Por isso é muito importante que nós compreendamos, ao entender no que consiste o estudo da chamada ao ministério, o estudo da vocação de Deus. É necessário que nós possamos entender que não devemos seguir ideias distorcidas sobre esse assunto e que ministério não é uma posição de destaque aos olhos humanos. Ministério na igreja de Deus não é uma posição de superioridade aos demais. Ministério no corpo de Cristo, chamado e serviço no corpo de Cristo, não nos entrega uma posição de preeminência, uma posição de poder e de destaque superior aos nossos irmãos. Pelo contrário, Jesus, várias vezes ensinando aos seus discípulos, disse que aquele que quiser ser o maior no reino do céu, seja esse o que vos serve. Na igreja, nós poderemos ver aí, e eu vou convidar vocês para olhar um texto comigo, que tanto os apóstolos entendiam assim, como os discípulos do primeiro século entendiam essa verdade. Receber o ministério da parte de Deus significa decidir entregar a sua vida voluntariamente, se colocando como o menor, em último lugar. Isso significa escolher passar por lutas, por adversidades, por dificuldades, por provações, porque não é fácil, muitas vezes, suportarmos os nossos irmãos.
mas esses primeiros versos que nós lemos, o desafio do apóstolo Paulo é justamente esse, olha. Eu rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda longanimidade, com toda a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, e nos esforçando para preservar a paz e a unidade através do vínculo que nos une, que é o Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, nós somos chamados à paz e à comunhão. E ao nos colocarmos para ministérios, para serviços, quantas vezes Satanás tem tomado ocasião dos próprios crentes e cristãos que têm servido ao Senhor para tirar a nossa paz, para nos colocar provações. E vez ou outra eu me pego sendo questionado pelos irmãos, e qualquer pastor também já foi questionado a respeito de: pastor, mas por que é que tá mais difícil agora que eu me envolvi no ministério? Por que parece que a minha vida ficou pior? Por que parece que a minha vida, de alguma forma, está tendo mais luta e mais provação? E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 4, exatamente isso, de que irmãos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Na realidade, meus amados irmãos, ao fim desse estudo de hoje, eu gostaria que você e eu saíssemos daqui mais convictos de que servir ao Senhor é um privilégio e tem um preço. Servir ao Senhor, ser chamado pelo Senhor para exercer serviço no corpo de Cristo, vem com a capacitação do Senhor, vem com a honra e o privilégio de servir ao Senhor, mas vem também com um preço. E se nós não estivermos conscientes disso, preparados para isso, nós não poderemos cumprir o que diz aí no versículo 1, que é o nosso versículo-chave de hoje. Nós não poderemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Por isso, vamos dar uma olhada agora em 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos de 9 a 13. Abra aí comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos de 9 a 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito do que ele entendeu acerca dos próprios apóstolos e do ministério apostólico. Acompanhe comigo 1 Coríntios 4, de 9 a 13. Paulo diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Amados irmãos, eu tenho absoluta certeza que se nesse próximo domingo, ao nos encontrarmos na igreja ali na porta, o pastor Everson, o pastor Luiz, o presbítero Daniel ou o presbítero Felipe, ou qualquer um dos outros presbíteros ou diáconos que nos recebem tão bem, saudasse você, meu irmão, minha irmã, desta forma, como está aí na palavra de Deus, no versículo 13, dizendo assim: bem-vindo, lixo do mundo, bem-vindo, escória de todos. Talvez você e eu daríamos meia volta e iríamos embora, magoados, abatidos, chorando, porque fomos chamados de lixo do mundo, de escória de todos. Mas eu só estou fazendo essa brincadeira aqui exatamente para que você possa perceber o quanto os valores cristãos mudaram ao longo desses 2000 anos de cristianismo. O quanto a igreja se tornou equivocada
no que significa ministério e serviço. O quanto que quem serve tem assumido nos últimos anos em várias igrejas e talvez até aqui na nossa, em algum caso, uma posição de destaque, de preeminência, de vaidade, de arrogância, uma posição de achar que é superior ao irmão porque eu estou no ministério servindo. Mas, amados irmãos, a posição, o espírito, a atitude que nós como cristãos devemos entender não é essa. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, nos descreveu aqui como que ele percebia que Deus, versículo 9, nos pôs a nós os apóstolos. Não foi que ele se pôs ou que o mundo considerou que os apóstolos eram lixo, não. Ele começa dizendo, porque a mim me parece que Deus pôs a nós como os últimos. Então, isso é condizente com aquilo que o próprio Jesus falou, que ele veio fazer aqui. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, se você faz parte desta igreja, é porque você primeiro já entendeu a verdade do evangelho salvífico na pessoa única e bendita de Jesus. E ao compreender que não podemos nos salvar a nós mesmos, que somos pecadores e falhos, mas que ainda assim o nosso Deus mandou o seu Filho para morrer por nós e nos conferir a sua graça. Ao termos então a experiência da conversão e do novo nascimento, é necessário que nós agora, no crescimento da caminhada cristã, percebamos que nós temos um desafio, o desafio de correspondermos ao chamado de Deus, o desafio de juntos atendermos à convocação de Deus, que está aí no versículo 1 lá de Efésios 4. A vocação a que fomos chamados. E essa vocação nós continuaremos lendo então agora, mais sobre ela a partir do versículo 7 de Efésios 4, para entendermos então o que consiste o serviço cristão na igreja do Senhor. Veja comigo a partir do versículo 7, a respeito dos dons espirituais. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora note comigo a profundidade do versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos dar mais uma pausa aqui. As nossas igrejas reformadas, cristãs, bíblicas, que têm uma boa doutrina, não inventaram as posições que nós temos hoje e chamamos de liderança da igreja. Mas nós, seguindo a palavra de Deus, temos pessoas que foram chamadas por Deus para exercerem posições específicas no corpo de Cristo, no ministério, no serviço. Porém, essas posições não nos tornam melhores do que ninguém. Mas além disso, deixando de lado aqui aqueles por Deus chamados de forma específica, como pastores e diáconos e presbíteros, evangelistas, mestres ou os apóstolos que existiram no primeiro século, então é interessante que nós entendamos todo o contexto, e o contexto deste texto de Efésios 4 se une aos demais textos de Romanos 12, de 1 Coríntios de 12 a 14, que vão falar sobre os dons espirituais concedidos à igreja. E todos eles, em todos esses textos, o apóstolo Paulo, de forma complementar, vem revelando a necessidade e o serviço do cristão na igreja, o uso dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Meu amado irmão, se o motivo pelo qual você deseja servir ao Senhor em algum ministério aqui na igreja não é a glorificação do Senhor e a edificação do corpo de Cristo, talvez você ainda não entendeu o que significa servir. Não, mas eu quero servir porque eu quero ser visto. Opa, então a tua motivação está equivocada. Você não entendeu. Não, porque ninguém faz melhor do que eu. Opa, você está com a motivação e a visão equivocada. Você ainda não entendeu isso e de forma bem propícia. Então, a palavra de Deus está nos trazendo nesses estudos da escola dominical essa reflexão. Continuemos lendo então a partir do versículo 13. Já que o versículo 12 diz: para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 3 diz o para quê. E olha o que diz o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor como por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus amados irmãos, daria para fazer 10 estudos só nesses textos que aqui lemos. E eu convido você a depois, na sua leitura durante essa semana, após assistir esse vídeo, que você volte a esse texto de Efésios 4 e que você possa continuar pensando nesses versículos, especialmente o versículo 1 e os últimos versículos desse texto, que vão falar sobre a nossa vocação e a forma de exercermos a nossa vocação. Porque temos que entender que somos parte do corpo. Temos que entender que é através da justa cooperação de cada parte. Por isso, meus amados irmãos, não tem espaço no corpo de Cristo para parasitas de Deus. Eu vou repetir essa frase aqui. Vista a carapuça só se ela entrar até o seu pé. E aí se arrependa e confesse e deixe. Mas eu vou voltar aqui. A igreja é chamada de corpo porque nós somos dotados de um corpo. E é uma figura excelente para entendermos. No nosso corpo, até os parasitas têm a sua função. A nossa flora intestinal tem a sua função, as bactérias têm a sua função, mas eles não são parte do corpo. Por isso, os parasitas da igreja não são parte do corpo. Talvez exista um ou outro para trabalhar no seu caráter, para te irritar e você poder exercer mansidão, para te desafiar a ser melhor. E por isso vocês não estão autorizados a chamar os irmãos de parasita. Pode chamar de lixo do mundo e escória de todos. Esse é bíblico. Parasita eu acabei de inventar agora, tá? Então, não há espaço no corpo para aqueles que só sentam e recebem. Pastor Everson, ano passado, pregou sobre a ovelha gorda, né? Pronta para o abate, mas não participa do churrasco. Não há espaço. É necessário que você colabore, contribua e coopere através da justa cooperação. Se você na sua casa, na sua família, tiver um parasita lá, geralmente é um adolescente, mas eles passam, eles crescem, né? Graças a Deus. A gente disciplina e eles e elas crescem, né? Se vocês tiverem, provavelmente a confusão está instalada, porque tem alguém que está só recebendo e tem alguém que está só fazendo. Não há como uma família prosperar dessa forma. Da mesma forma a igreja. É necessário que nós, que você e eu, exercitemos e exerçamos os dons espirituais que você recebeu para isso, para a edificação, para que todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta. Você não é um parasita, um verme, um vírus no corpo de Cristo. Você é uma junta, você é um músculo,
Você é um nervo, você é a pele que protege, você, né, é os olhos que embelezam. Você é parte importante do corpo de Cristo. A sua função é única e exclusiva. Ninguém mais pode exercer o seu papel no corpo de Cristo. Você recebeu dons exclusivos para exercitar onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, da forma que está aqui, para que cada parte, seguindo a justa cooperação, efetua o seu próprio aumento. O objetivo da igreja é o crescimento. Igreja que não cresce é um corpo doente. Graças a Deus a nossa igreja tem crescido e tem efetuado o seu próprio aumento através da justa cooperação de cada parte, para a edificação de si mesmo em amor. É assim que temos que ser, porque somos o corpo de Jesus, somos o corpo de Cristo. E, voltando aí para o versículo 14, não podemos mais viver como meninos e meninas em Cristo. Não podemos mais sermos enganados. E a Bíblia nos alerta de que existem pessoas que vivem para enganar. Olhe comigo o versículo 14. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o desafio aqui na nossa igreja é você não ser mais menino e menina, não ser mais como um adolescente que, ao ser pedido para exercer a justa cooperação dentro da própria casa, fecha a cara, dá chilique, acha que não tem que fazer nada. Quando você age assim no corpo de Cristo, nós sabemos. Provavelmente você ainda é menino ou um adolescente. Mas quando nos tornamos homens e mulheres de Deus, maduros, experimentados na palavra de Deus, conhecedores da palavra, percebemos que precisamos utilizar os nossos dons desta maneira. E para completar, eu queria convidar você a ler comigo mais um texto bem interessante e bem pesado e polêmico, que está em Lucas 17. Dá uma olhada no que Jesus vai falar sobre os servos. Bem, essa lição de hoje é mais dura do que aquela do Felipe sobre disciplina, tá? Se você não assistiu, assiste lá. Essa aqui é mais dura ainda, porque os textos vieram bem pesados. Olha o que Jesus diz a respeito do servo bom em Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. Ele pergunta assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e senta aqui à mesa? E que antes não lhe diga: vai e prepara-me a ceia, lava-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois, tu comerás e beberás. Pausa aqui. Olha o que Jesus está falando. Jesus está perguntando aqui. É bom que tem empresários aqui na igreja e trabalhadores, né? E no capitalismo que vivemos tem aí esse debate entre quem é que é mais importante. É o que provê o emprego ou é o que trabalha? Jesus vai mostrar aqui até uma resposta, em parte, para esse assunto. Olha aqui. Ele fala, naquela época haviam servos. Servo não era escravo. Tinha os escravos e tinha o servo. O servo era um trabalhador de determinada área. No caso aqui, poderia ser um servo da lavoura ou um servo que guardava o gado. Era um servo, era um empregado. E aí o que ele perguntou, aqueles discípulos que estavam ouvindo, foi: quem é que primeiro, quando o servo chega, aquele que está recebendo para fazer aquele serviço, né? Chega, e quando ele chega do trabalho, você fala: nossa, que servo bonzinho, senta aqui, vamos comer um pouquinho. Não. É óbvio que devemos ser agradecidos, e é óbvio que temos que ser gratos e bondosos. Tem também vários versículos que falam sobre a atitude dos senhores para com seus servos. Mas não, Jesus é claro em dizer como é que nós agimos. Opa, que bom que você chegou, eu estava morrendo de fome. Agora vai lá, termina o que você tem que fazer, me serve, que depois tu vai ter o teu prêmio, tu vai comer, tu vai beber, tu vai ter o teu pagamento. Agora olha o versículo 9 e 10, que é pior ainda.
Olha o que Jesus diz. Porventura terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Aqui, vou confessar aqui que eu me lembrei do casamento e das mulheres, principalmente em relação a nós homens. Porque nós, homens, temos a necessidade básica de sermos apreciados por todas as coisas inúteis que nós fazemos. E as mulheres inteligentes que percebem isso, aquelas que os maridos ajudam, viu, irmãs? O seu esposo não faz nada, é porque provavelmente você age com o seu marido como o senhor deste versículo aqui. Mas você não é senhora do seu marido. Apesar da gente falar sim, senhora. Viu, Elda? Sim, senhora. Mas você não é senhora do seu marido. As que percebem e o que os maridos ajudam e fazem tudo o que elas pedem é justamente aquelas que agradecem e elogiam o que para você é o seu dia a dia. Olha, ele lavou uma louça. O feminismo de hoje diz, mas ele também é parte da casa. Ele tem que fazer. É por isso que você continua reclamando e fazendo sozinha. Aprenda a elogiar todos os esforços mínimos e inúteis. O seu marido vai ficar feliz e você vai ter um bom empregado para você para sempre, tá? Mas esse é assunto para outro momento. Mas é disso que Jesus está falando aqui. Porventura o patrão precisa agradecer o empregado por ter feito aquilo que é mandado fazer? Versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meus amados irmãos, agora voltando e completando o ensino sobre ministério. Pare de achar, minha amada irmã, meu amado irmão, que você é o servão, né? Você é o super servo. Você é o cara e você é a mulher nossa, é Maria Madalena e você. O resto está no céu, na terra só tem vocês duas agora. Porque olha como você serve a Jesus. Nós deveríamos ter esse sentimento aqui, ó. Quando chamados, deveríamos dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não há espaço para vaidade, para orgulho. Não há espaço para arrogância, para prepotência, para preeminência e superioridade no corpo de Cristo. Quando nós percebemos isso, nós entendemos verdadeiramente a essência do corpo de Cristo. Porque é o Senhor, que a Bíblia diz, é Ele mesmo que conduz, que dá os dons aos homens. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, versículo 7, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Meus amados irmãos, se você e minhas amadas irmãs, se você pode fazer muito para o Senhor, faça. Quando nós estivermos diante dele e ele nos chamarmos, receberemos o galardão, receberemos o elogio, receberemos, diz a palavra de Deus em Mateus, vinde, né, benditos de meu Pai, bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ainda assim, a nossa atitude, essa é a atitude de Jesus que nos ama, nos valoriza e nos reconhece. Mas a nossa atitude como servos deve ser a da parábola de Lucas, que diz, Senhor, não fiz nada além daquilo que eu deveria fazer. Eu sou um servo inútil. Porque se nós formos honestos, meus amados irmãos, nenhum de nós está fazendo ainda tudo que poderia e deveria fazer no corpo de Cristo. Nenhum de nós. Nem nós, pastores, estamos ainda porque somos pecadores. E aí, para completar esse momento aqui, eu quero lembrar de um texto e de uma ilustração que o Senhor me deu, que foi o texto, a missióloga Antônia Meyer, está aí na nossa revista, diz que o sofrimento que vem do caminho da obediência ao Senhor vem acompanhado também da sua presença, da sua graça e do seu amor. E nunca vai ser além das suas forças, meus amados irmãos. Porém, eu quero dizer para você que nós somos chamados e fomos chamados de cristãos lá na Bíblia. Lá em Atos, a primeira vez que os crentes eram
tão feras, tão bons, que eles foram chamados de cristãos. E a gente que não chega aos pés deles, ficamos com o nome. Mas eu quero que vocês pensem comigo aqui no cristianismo como o estudo da música. Quando alguém toca Beethoven e toca para os músicos aí, quando estão aprendendo e tocam mal uma música de Beethoven, quem é que fica envergonhado? É Beethoven? Tem muitos memes aí, talvez para os jovens que estão assistindo aí, pais botem os jovens para assistir esse estudo. Tem aí toda hora aí a gente vê memes, reels, que tem a música do Titanic tocada numa flauta muito mal tocada, né? E aí vira piada. Quem é que fica envergonhado quando um músico toca uma bela música de forma ruim? É o autor da música? É o compositor? Não, é o músico. Mas a realidade, meus amados irmãos, é que nós somos chamados de cristãos, e quando nós vivemos aquém desse nome, como músicos aprendizes que ainda estão aprendendo a tocar a Nona Sinfonia de Beethoven, e que desafinamos e erramos, não é Cristo que fica envergonhado, somos nós que deveríamos ficar envergonhados. Somos nós que somos servos ainda muito aquém do que deveríamos ser, perto do dom que temos recebido para exercer. Por isso, meus amados irmãos, pensem nisso e vamos tentar ser e tocar a melodia de Cristo de forma que venha a honrar a Jesus. O músico que se esmera para aprender e para tocar a melodia de Beethoven de forma perfeita e escolhe aquela melodia, ele está fazendo para honrar ao grande compositor e criador daquela bela melodia. Assim deveríamos nós também agir quando chamados por Deus para exercer o ministério. E para concluir, então é interessante que nós reflitamos e pensemos na nossa posição enquanto crentes, enquanto cristãos, que devemos andar de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Nós fomos chamados por uma vocação que ela é maravilhosa. Volte para mim comigo algumas páginas para Efésios capítulo 1, e nós vamos concluir com este texto. Olha o que diz Efésios 1, de 18 até 23. Deveríamos viver e devemos viver, para que, iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o Pai exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus amados irmãos, nós exercemos este privilégio e esse papel de sermos a igreja, o corpo daquele que a tudo enche em todas as coisas. E é então necessário que nós vivamos o serviço cristão dessa maneira. A esperança que fomos chamados é extremamente rica. As riquezas da gloriosa herança que existe reservado para os santos é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. O poder que opera em nós, os que cremos, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, de onde ele voltará para nos buscar. Por isso, para o bom funcionamento da igreja, meus amados irmãos, o próprio Jesus estabeleceu ministérios visando o crescimento, a edificação, o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o chamado principal daqueles que exercem em tempo integral o ministério, mas esse também é o dever nosso. E para você fechar e entender,
não significa que você precisa exercer o teu chamado e ministério na igreja no domingo, no templo. Não. Abraão foi chamado para ser pai. Esse era o chamamento para Abraão. O chamado de Abraão foi para ser pai de uma grande nação. O chamado de José foi para ser um governador, para exercer uma profissão no mundo e através dela glorificar o Senhor. O chamado de Isaías foi para ser um profeta. E o chamado de Jonas também foi para ser um profeta, para exercer e viver exclusivamente para o ministério. Mas Isaías, quando chamado lá, Isaías 6, ele disse: ai de mim, estou perdido, sou um homem puro. E após ser purificado pelo Senhor, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas também foi chamado por Deus. E embora exerceu sim o ministério, depois o fez a contragosto, o fez da pior maneira que poderia fazer, o fez sem compreender o privilégio e a grandeza da mensagem que ele estava anunciando. Até o fim, quando então teve que ser novamente questionado, orientado e iluminado. Para que Deus chamou você, meu amado irmão, minha amada irmã? Qual é o seu chamado? Exerça esse chamado de maneira específica, gloriosa, honrada, de maneira diligente, de maneira consciente de que você foi chamada e chamado para servir, para edificar o corpo de Cristo, para cuidar do corpo de Cristo com os seus dons e as suas vocações que o Senhor tem lhe capacitado. Por isso, eu concluo com o versículo 1 de Efésios 4, que diz: andemos de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Esse é o desafio para mim e para você nesta noite. Que Deus os abençoe. Amém.